Olá, o programa Educação em Pauta deste mês começa agora e o nosso convidado é de Além-Mar, o professor Eugênio Silva, da Universidade do Minho, em Portugal. Doutor em Educação, o professor foi um dos palestrantes convidados do 2º Colóquio Nacional sobre a Produção do Conhecimento em Educação Profissional e Tecnológica, que aconteceu aqui no Campus Central do IFRN no mês de agosto. Ele falou sobre os dilemas e desafios teórico-metodológicos da pesquisa em educação em Portugal atualmente. E é esse o assunto do nosso bate-papo aqui. Olá, professor. Olá. Prazer enorme tê-lo aqui com a gente. Conhecia já Natal? Já conhecia, tinha cá estado o ano passado. Ah, gostou? Gostei muito, é uma cidade muito linda, muito acolhedora. Então. E é com muito gosto que volto cá e que estou aqui para conversarmos um pouco sobre a pesquisa em educação e a educação em Portugal. Pois é, professor, eu vou começar fazendo o nosso mote do nosso bate-papo aqui, é exatamente quais são hoje esses desafios e esses dilemas que os pesquisadores em Portugal em educação se debruçam e estudam hoje. Os desafios e dilemas têm a ver desde já com o objeto, o foco que é escolhido, pode ser o currículo, a formação de professores, a avaliação, que está muito em pauta hoje porque se está a instituir a avaliação, quer a avaliação do desempenho, a avaliação do sistema, a avaliação dos cursos. A avaliação que o senhor diz é a avaliação dos professores? Dos professores. E dos alunos também? Dos alunos e das instituições, a avaliação institucional. As questões da própria gestão, saber se ainda temos gestão democrática e outras questões mais ligadas ao desenvolvimento dos currículos, as tecnologias. E basicamente são estes os desafios ligados ao objeto. Depois os desafios ligados às próprias metodologias, isto é, se metodologias mais quantitativas, mais qualitativas, e como desenvolver pesquisas que possam também envolver escolas, professores, no sentido de produzir um conhecimento que sirva para alguma coisa, para conhecer a realidade, para devolver às escolas e aos professores para que possam, com isso, melhorar as suas práticas. Senhor, levando em consideração o contexto hoje de Portugal, ele inserido no contexto europeu, quais são as respostas que o senhor acha que a educação tem que dar à sociedade hoje? Que isso, o básico é mais ou menos a mesma coisa, mas os tempos mudam. Não é? E certo. Em sala de aula o professor sente na pele as novas demandas. Com certeza. Quais são elas? Como é que hoje o senhor vê o seu país e até que ponto o senhor acha que a educação está respondendo aos desafios que são impostos a ela, às pessoas de uma maneira geral? Certo. É um pouco difícil responder na medida em que a escola desde sempre foi sendo criticada pelo facto de não servir propriamente a sociedade, o mercado de trabalho. Eu penso que ela cumpre uma grande função, que é educar as novas gerações dentro dos princípios da democracia, da solidariedade, da tolerância, numa sociedade que é cada vez mais diversificada. Por outro lado, ela cumpre também uma missão importante, que é promover a escolarização, principalmente dos jovens e adultos, no sentido de os preparar, naturalmente, para a vida, para os desafios de uma sociedade globalizada, também em crise, mas de uma sociedade que tem metas para o desenvolvimento. E, portanto, preparar esta jovem geração, acima de tudo, para continuar a sua formação superior. Porque Portugal é considerado um país onde a percentagem de jovens no sistema de ensino superior ainda é inferior à média europeia. Portanto, é preciso aumentar o acesso, a permanência e a saída de jovens com formação universitária. E este é que é um grande desafio. Ou seja, como a educação e a escola se pode estruturar de tal forma que possa garantir o acesso e o sucesso destes alunos no sistema de ensino não universitário e no sistema universitário. Falando em acesso, então a gente pode até explorar um pouquinho esse tema. Como é que é hoje o acesso à educação
tanto básica, lá é dividido entre básica, secundária e superior, Isso. não é isso? Então, como é que o senhor faria um quadrinho para explicar para o telespectador como é que é hoje a situação em Portugal, em termos de acesso? Como é que quantos o percentual da população em cada etapa dessa da vida escolar, como é que ela se estrutura em termos se é o Estado, qual é a parcela do Estado, a parcela privada, como é que é lá? O acesso é universal, isto é, já se garante que todas as crianças em idade escolar, no tempo próprio, entrem na escola. E há muito tempo já isso? Isso já há muito tempo. Foi uma conquista e está consolidado. Também já se consegue que uma grande percentagem destes alunos que entrem no ensino, na educação básica, termine este ciclo. O senhor sabe quanto, mais ou menos? Quantos por cento das crianças que saem do ensino básico fazem ensino médio? Porque aqui no Brasil o ensino médio é o grande divisor de águas. Lá também é, porque marca, de facto, um ponto de viragem na estrutura do sistema educativo. O ensino básico consegue garantir taxas de sucesso, de saída, de cerca de 80%. Ou melhor, mais até. Conclusão, pessoas que entram e concluem o ensino básico. Sim, sim. Tá. 80% a 85%. Depois, desses alunos que saem, nem todos vão para o ensino médio. E aqui é que está o grande problema. Só provavelmente 60%, 65% deles é que conseguem ingressar no ensino médio. Só para explicar, o ensino básico, ele corresponde, para a gente fazer uma correlação aqui com o Brasil, são quantos anos de... São 9 anos de escolaridade. O ensino básico são 9 anos. Organizado em 3 ciclos. Não é? O primeiro ciclo, 4 anos, um segundo ciclo, mais 2, e um terceiro ciclo, 3 anos. Portanto, aí conseguimos que cerca de 80% a 90% dos alunos terminem este ciclo. O problema é a entrada no ensino médio, que corresponde ao 10º ano até ao 12º ano. Tipo 16 anos? Exato, alunos para aí com 15, 16 anos. Aí só entre 60% a 65% dos alunos que terminaram o básico é que ingressam no ensino médio. Porque alguns não querem continuar a estudar. E quantos saem desses 65? Aí é quase a totalidade? Sai quase a totalidade, porque quem entra aí tem pelo menos um objetivo bem definido, que é fazer a sua progressão escolar para a universidade. Outros é fazer uma formação profissional. Exatamente, eu queria saber onde é que, então quer dizer que lá a educação profissional ela se insere, acabou o ensino básico, então o ensino profissional ele não é junto com o médio, ele não é considerado... Não é considerado, é considerado até um ensino alternativo, uma via alternativa de formação, porque a estrutura do ensino e da educação está concebida como uma formação regular, virada essencialmente para o acesso ao ensino superior. A formação e a educação profissional aparecem como alternativas, isto é, está concebido como via para alunos que não tiveram sucesso, não foram bem-sucedidos no ensino normal, no ensino regular. Mas também não pode ser por opção também, né? Pode ser por opção, sem dúvida. Não tenho vocação para fazer ensino superior, claro. Eu quero trabalhar, ganhar meu dinheiro. Sem dúvida. Mas é uma percentagem muito baixa de alunos que tomam esta opção e que ingressam nesta via alternativa, chamada uma segunda oportunidade, que na verdade é uma oportunidade segunda. Porque todos os esforços, energias, as políticas estão muito dirigidas para consolidar e garantir este ensino regular. E como é que as pessoas, e como é que Portugal, as empresas, então, conseguem mão de obra para as funções que seriam supridas por esse ensino profissional? Essas pessoas conseguem suprir, essas poucas que vão para o ensino profissional, conseguem suprir a demanda das empresas? Não. Há depois também estruturas paralelas ao sistema educativo, organizadas no âmbito, por exemplo, do Instituto do Emprego e Formação Profissional, escolas profissionais, que garantem a formação destes jovens que querem ir então para o mercado de trabalho. Portanto, são escolas técnicas e profissionais que são paralelas ao sistema educativo. Mas quem faz geralmente universidade não faz essas escolas? Não.
Não. E essas escolas, em geral, também não dão acesso à universidade. Estão mesmo vocacionadas para preparar profissionais para o mercado de trabalho. E é isso, é exatamente o que eu tinha perguntado. E é suficiente que, se é uma parcela que o senhor falou que é tão pequena que não decide fazer o ensino médio, né, seriam uns 35%, né? Sim, sim. É essa quantidade, quer dizer, Portugal não tem problema para suprir de mão de obra técnica a demanda da economia. Tem problemas, porque esta via, claro, não cobre, não satisfaz a demanda. Mas, por outro lado, isto tem a ver com uma certa ideologia que se estabeleceu de que esta formação, este ensino é de qualidade inferior, ou não é tão valorizada. Exatamente, não é tão valorizada. E, portanto, os próprios jovens nem sequer procuram estas vias. E é a própria sociedade que deixou de valorizar precisamente estas formações. O fato também de haver uma mobilidade de profissionais na Europa, né, acho que também deve ajudar a suprir também essa demanda, né? Você tem um trânsito muito grande de... Sem dúvida, mas essa mobilidade é encarada mais ao nível da formação universitária. E, portanto, todo o sistema está articulado e concebido para garantir a mobilidade. Do ponto de vista da formação não universitária, de facto temos aqui um quadro que gera estas dificuldades, portanto não satisfaz a demanda, não é valorizado socialmente, não tem prestígio e, portanto, quase que os políticos, decisores, a sociedade, chuta para canto, quase que nem se fala. Uhum. Mas ouvimos críticas recorrentes dos empregadores que têm necessidade de uma certa mão de obra especializada em determinadas áreas, para as quais não há oferta formativa, ou é insuficiente. Ok. A gente continua falando sobre esse assunto, sobre o sistema educacional lá de Portugal, depois dos comerciais. A gente já volta. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Como será que o meio ambiente vem reagindo à globalização? Na correria do dia a dia, a gente acaba nem notando, mas áreas verdes como esta fazem uma grande diferença em nossas vidas. As árvores prestam serviços ambientais e os benefícios trazidos por elas são muitos. E o melhor de tudo, elas não cobram nada por isso. No IFRN, a arborização é um assunto levado a sério e quem entra no Instituto logo nota os desenhos feitos nas árvores que, além de melhorar a qualidade de vida, harmonizam e embelezam o ambiente. Uma produção da Coordenação de Videoproduções do IFRN. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.
gente volta a conversar com o professor Eugênio Silva, da Universidade do Minho. Ele estava explicando como funciona o sistema educacional de lá e os temas que inquietam os pesquisadores em educação daquele país. Professor, é interessante quando o senhor estava falando, né, dos desafios, dos desafios e dilemas teórico-metodológicos, o senhor não citou algumas questões que aqui no Brasil ocupam muito a cabeça dos pesquisadores em educação, que é a questão da politecnia, da escola unitária, da unilateralidade, da formação integral. Por que isso não é um dilema lá? É porque é um assunto que já está resolvido conceitualmente ou aprovado ou simplesmente que não faz parte da cultura lá de Portugal, ou é um assunto superado? Não, é mais por esta razão. Na verdade, hoje já não faz parte da cultura e da concepção da educação em Portugal. Isto porque todo o sistema está concebido para garantir uma formação regular, academicista, virada para o acesso à universidade, ao ensino superior, e é aí onde, na verdade, se resolve a questão da politecnia. O ensino superior está estruturado em duas vias, universidades e institutos politécnicos. E, portanto, a questão é remetida para este nível. Os institutos politécnicos, esses sim, estão vocacionados para... Qual a diferença? A diferença é que as universidades são concebidas como instituições para formação e investigação e os institutos politécnicos para a formação de profissionais para o desenvolvimento tecnológico. E, portanto, são vias completamente distintas, que têm até estatutos profissionais e estatutos de carreira docente distintos. E é aí onde as discussões, onde o problema é debatido, para perceber qual é a relevância, qual é a natureza e qual é a relação que estas instituições, os institutos politécnicos, têm relativamente àquilo que são as demandas de profissionais nas várias áreas em Portugal. Portanto, essa discussão ao nível da educação não universitária não faz sentido. Nesse caso, pelo que eu estou entendendo, essa questão da formação integral no ensino básico seria oferecendo a todos eles, a todos os alunos, aqueles conceitos que englobam todas as áreas das ciências, das artes, da cultura. Essa parte, todas as pessoas teriam acesso igualitariamente. Exatamente, é concebido mesmo como uma estrutura para fornecer as bases. É um dado que é feito, não se questiona porque isso já é feito. Certo. E provavelmente porque a ideia é o ensino básico e mesmo o médio é para fornecer estas bases. O ensino médio, com esta segunda via profissional, resolve alguns problemas das demandas de profissionais, mas toda a formação profissional acaba por convergir para o ensino superior politécnico. E é aí onde se fazem os debates, se discutem as políticas e se tentam desenvolver ofertas formativas compatíveis com as demandas. Em termos de, voltando assim ao sistema de ensino, qual é o tempo de permanência na escola por faixa de escolaridade, mais ou menos? Quanto tempo os meninos que entram ficam na escola? Qual é a carga horária? No ensino geral, e aquilo que corresponde ao primeiro ciclo, que são quatro classes, os alunos cumprem um horário de cerca de 25 horas de permanência na escola. Semanais, né? Semanais. 5 horas por dia. Exatamente. E com a possibilidade de seguirem uma oferta complementar em áreas como artes, educação física, línguas, informática, que por via das restrições orçamentais tem estado a ser reduzida esta oferta. Porque a ideia é escola a tempo inteiro, isto é, a parte que é dedicada ao cumprimento do currículo, as 25 horas, e depois uma parte que é disponibilizada como oferta complementar para os alunos. Quer dizer que os alunos, eu ia até perguntar, escola de tempo integral, de certa maneira, já existe lá? Os alunos passam o dia na escola? Exatamente. Há muito tempo, professor? Aí há uns 15 anos já. Só que agora está-se a assistir a uma regressão. Porque
porque deixando de haver financiamento, a oferta educativa nestas áreas está a diminuir. Não é? E, portanto, não se sabe qual é a alternativa a isto. Porque o problema também é onde deixar depois as crianças, depois do horário normal das aulas, sendo que os pais, na maioria dos casos, trabalham. Exatamente. E no ensino médio também? No ensino médio existe a formação curricular, que tem cerca de 30 horas por semana, nas áreas estritamente curriculares, com algumas ofertas, mas já em termos de projetos extracurriculares. Áreas da educação para o ambiente, de informática, artes, etc. Mas isto é opcional, o aluno faz se quiser. Até porque no ensino médio a preocupação fundamental é canalizar todas as energias para a aprendizagem do currículo. Porque ao final o aluno vai ser avaliado com um exame nacional. E portanto quer os alunos, quer os professores, estão muito preocupados em cumprir os objetivos curriculares para no final terem bons resultados. Nas avaliações internacionais, como o PISA, por exemplo, Portugal está situado em que quadrante dos 65 países que fazem parte, que são avaliados? Está situado no quadrante, portanto, de 1 a 25, nas posições 20 a 25. E mesmo assim melhorou muito. Portanto, significa que, apesar de ser um número elevado de horas, que são mais horas do que em qualquer outro país, os resultados ainda não são tão bons quanto seria de desejar. E o que o senhor acha que precisaria avançar no seu país em termos de educação? Qual a crítica que o senhor faz? Não sei, neste momento é um bocado difícil responder porque há várias questões que hoje se colocam, que é garantir, acima de tudo, que as crianças e jovens tenham as aprendizagens fundamentais, mas também tenham aprendizagens em termos de educação para a cidadania, para a participação cívica. Porque se está a assistir aqui a um certo alheamento das crianças e jovens em relação a esta dimensão. Tem muita informação, mas são informações que não estão se traduzindo num engajamento na vida social e política. Exatamente. E, portanto, é como promover, a par da instrução, da formação escolar, académica, curricular, uma educação e uma socialização para a cidadania, para a participação cívica, para o envolvimento dos jovens e da nova geração nos problemas da sociedade. Este é o grande problema. Eu esqueci de perguntar, mas só para o senhor dizer, a educação lá em Portugal, ela é majoritariamente pública ou é particular? Ela é maioritariamente pública, ou seja, cerca de 2/3 da oferta educativa é estatal. O outro terço é garantido por instituições de iniciativa privada. E algumas delas também têm contratos de parceria com o Estado para suprir necessidades ali onde, na verdade, o Estado não se faz presente. Mas tem estado a ser reduzida a oferta privada de educação, porque a rede pública se está a alargar, se está a reestruturar em termos de concentração das escolas em grandes centros educativos, ou seja, hoje em Portugal deixamos de ter escolinhas espalhadas pelo país, pelos concelhos, ou neste caso pelos municípios, para centros educativos de grande dimensão, chamamos agrupamentos escolares, onde se reúnem os alunos desde o pré-escolar, jardim infantil, até ao ensino médio, até ao 12º ano. E, portanto, esta nova estruturação, na verdade, faz com que a cobertura possa ser maior, embora com mais custos, porque o Estado depois se obriga a transportar os alunos para os concentrar nos grandes centros, nestes grandes agrupamentos. Mas a oferta pública melhorou muito, quantitativa e qualitativamente. Embora hoje se assista a um certo movimento reverso, que é o aumento de alunos por turma. Ou seja, as escolas são obrigadas a ter menos turmas, mais alunos por turmas, e, portanto, a ter também menos professores. Isto por força dos cortes orçamentais, não é? Eu ia perguntar, mais ou menos por aí, a gente tem alguns indicadores
da OCDE, por exemplo, Sim. no caso aqui diz que o Brasil ele investe 5,7% do PIB em educação. Se for a gente comparar o PIB, é um volume imenso, fica na frente da maior parte de todos os países do mundo. Só que o que vale é o PIB per capita, Certo. não é isso? E aqui no Brasil, eu acho que é em torno de R$ 2.000 por aluno, por ano. Qual é que é o investimento, o senhor sabe qual é mais ou menos o investimento PIB per capita em Portugal? Tenho uma vaga ideia. Um aluno no ensino geral, básico e secundário, fica entre 1.400 euros ano ao Estado. E já se considera que é um valor que corresponde àquilo que o aluno tem depois como recompensa. Isto é, ao final, fazendo o balanço, justifica esse valor. É uma diferença considerável. De Certo, R$ 2.000 para 1.400 euros, realmente. Sim, aí sim. tem países que ainda investem muito mais. Né? Certo. Qual é a meta? Existe alguma reivindicação por parte das pessoas que militam nessa área de educação, em termos de aumento da participação da educação no orçamento? Sim, existe. Qual é a meta, assim, que seria considerada ótimo hoje lá? Para aí 8% do PIB, por exemplo, já seria bom. Considerando que têm estado a ser reduzidos os financiamentos públicos para a educação. E é preciso, justamente por esta razão, que as pessoas reivindicam, pelo menos, a manutenção daquele padrão que já tinha sido alcançado. E prevê-se que a educação possa vir a perder qualidade pelo facto desta redução dos financiamentos. Porque se reduz a oferta formativa, porque se reduz o número de professores e porque deixa de existir oferta complementar nos vários níveis do ensino. Lá se fala, como aqui, em reforma dos currículos, retirar, às vezes os currículos, a grade curricular fica inchada de disciplinas e de temas transversais que acabam sobrecarregando, principalmente o professor que não consegue dar conta de tudo aquilo e, enfim, acaba se deixando de dar bem o que é essencial. Sim. Lá fala-se, porque é a nova política do Ministério, em concentrar a formação em áreas fundamentais e estruturantes do currículo, a língua portuguesa, a matemática e as ciências, e, portanto, retirar do currículo tudo aquilo que pode ser considerado a mais, ou seja, não necessário. Que o jovem adquiriria com aqueles conhecimentos básicos. Exatamente, com a área de projeto, a área de estudo acompanhado, áreas chamadas áreas curriculares não fundamentais, e, portanto, deste ponto de vista, há aqui uma espécie de regresso ao clássico, ao básico. Ensino concentrado na língua, na matemática e nas ciências. E, portanto, tudo o resto é deixado de lado porque não há tempo, não há dinheiro e também agora deixa de haver professores porque o Estado está a dispensar aqueles que estariam dedicados a estas áreas. Ok, professor. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Por nada, foi um gosto. Esperamos tê-lo de volta aqui em outra oportunidade. Com certeza. E para você, o Educação em Pauta volta no mês que vem. Até lá.